Bom, pessoal, vamos começar aqui mais uma aula remota de métodos matemáticos 1, aula 5. Tá? Vamos, nessa aula, então, começar o assunto de EDP, né? Depois da gente ter visto aí o assunto de EDO, equações diferenciais ordinárias, né? E aprendido o método de Frobenius para resolver elas. Então, agora a gente vai estudar, na verdade, as EDPs, né? Equações diferenciais parciais. Tá? Vamos dar aqui, então, nessa aula, exemplos e já vamos começar a estudar o método, tá? Que a gente vai utilizar para solucionar essas EDPs, que é o método da separação de variáveis. Bom, então, vamos lá. Então, o que são as EDPs? Tá? Ora, as EDPs são equações diferenciais, né, parciais, o nome indica. Então, elas, como têm derivadas parciais, não é isso? Ela fala sobre funções que dependem de várias variáveis. Porque eu só tenho como eu ter derivadas parciais quando eu tenho uma função que depende de várias variáveis. Tá? Por exemplo, aqui, um campo, tá? Escalar φ, que pode depender, por exemplo, do tempo e das coordenadas x, y, z. Tá? Coordenadas cartesianas, por exemplo. Tá? Então, na física, a gente vai estudar, tá, os campos. Né? Essas EDOs, essas EDPs, quer dizer, vão servir para descrever campos. Como, por exemplo, o campo eletromagnético, né? Que é um objeto, né? É um campo, tá? Que depende da posição no espaço e no tempo, né? Possivelmente. Tá? Ele é um campo vetorial, que significa o quê? Que em cada ponto do espaço ele vai estar associado a um vetor. Tá? Temos o campo gravitacional também, né? Tá? Pode ser também um campo de velocidades em um material, tá? Como, por exemplo, o estudo de fluidos, tá? O estudo também de ondas numa corda ou numa membrana também está associado, né? A amplitude ali, ou seja, uma velocidade na direção perpendicular ao meio, né? Tá certo? Campos de temperatura também, tá? Ou seja, a temperatura pode variar de ponto a ponto ou de instante a instante, tá? Já é um campo aqui escalar, né? Tá certo? Campos de umidade, por exemplo, também, quando você tem difusão, tá? Você tem um ponto mais seco e o outro mais úmido, né? Há uma tendência de que esse úmido vá migrar para o seco e isso vai ficar a uma umidade, vai entrar em equilíbrio, né? Certo? Temperatura também, né? Certo? Então, são vários campos, né, que você pode descrever, né, que você pode estudar em física, e todos eles vão entrar equações diferenciais parciais. Sempre a descrição dele vai ser com base em EDPs. Tá certo? Bom, como o nome está dizendo, né, elas são equações diferenciais parciais. Tá certo? No nosso caso, a gente vai se limitar a equações lineares de ordem 2. Tá certo? Ou seja, lineares, porque não tem produtos, né, da função com a derivada dela, ou da função com ela mesma, tá? E de ordem 2, porque só tem derivadas até segunda ordem. Tá? Então, essas equações, né, podem conter termos do tipo dφ dt, d2φ dt2, né? Pode ter dφ dx, né? d2φ dt dx, né? Ou seja, onde essas derivadas aqui, né, derivadas parciais, só atuam na variável que ela deriva, né? Tá? Ela trata todas as outras como se fossem constantes. Ok? Então, esses aqui são tipos, exemplos, né, de termos que podem aparecer, tá, nas nossas EDPs. Então, você vê aqui que a EDP, né, ela tem um amplo espectro, tá, dentro da física. Tá? Só quando você está estudando, na verdade, partículas pontuais, né,
é que normalmente você está trabalhando com EDOs. Tá? Quando você está trabalhando com campos, né? Ou seja, com objetos que ocupam a posição no espaço, tá? Você, então, vai estar falando sobre campos. Ok? Então, vamos ver aqui exemplos de EDPs, tá? E, uh, e as que a gente vai estudar aqui nesse curso, tá certo? Como é que você acha, tá? Então, qual é a equação que domina o seu fenômeno? Tá? Ou seja, qual é a equação que governa o seu campo? Tá? Bom, para isso, você tem que fazer aqueles estudos que a gente começou lá no primeiro conteúdo, tá? Que é o estudo do fluxo do campo e da circulação do campo. Tá? Se você sabe como é que esse campo flui sobre superfícies e ele circula, tá? Sobre uma trajetória, né? Então você consegue aí construir a equação que governa esse campo, ok? Vai estar associado, né, àquelas leis de conservação, tá? Que a gente já comentou um pouco, tá? Quando estudou a parte de cálculo vetorial. Tá? Então as três principais aqui que a gente vai trabalhar vai ser a equação de onda, tá? Ou seja, ela é uma equação desse tipo aqui, ó, Laplaciano de φ menos 1 sobre V2 D2φ dt2, tá? Esse parâmetro V aqui está associado à velocidade da onda. Essa equação a gente encontra, por exemplo, no eletromagnetismo, tá certo? Os campos elétricos e magnéticos satisfazem equações desse tipo. Tá? A gente encontra também equações desse tipo na descrição, né, da deformação de uma corda de violão ou de uma membrana, como a de um tambor, tá? Ela satisfaz essas mesmas equações. Okay? Bom, dentre outros, né? Em fluidodinâmica também aparece alguma coisa desse tipo, tá bom? Então, isso vai depender do campo que você está estudando, tá? Mas vários campos são descritos pela mesma equação, ok? Temos também a equação de Laplace. Ela é importante porque ela é um caso estático, né, da equação de onda. Então, quando você tem eletrostática, por exemplo, tá? A eletrostática satisfaz uma equação desse tipo, tá? Uma equação de Laplace, né? Bom, entre outras. Tá? E a que a gente vai, e a última, tá? É a equação de difusão. Ela é Laplaciano de φ menos 1 sobre A2 dφ dt igual a zero. Tá? Ela, diferente da equação de onda, né? Ela só tem uma derivada no tempo aqui. Ó. Tá? Então você veja que essas três aqui, elas variam basicamente pelas derivadas no tempo. Né? Essa daqui não tem nenhuma derivada no tempo. A de difusão tem uma derivada no tempo. E a equação de onda tem duas derivadas no tempo. Certo? Todas associadas ao Laplaciano da função φ. Okay? Essa equação de difusão, né? Como o nome está dizendo, controla a difusão. Tá? Então, ela controla processos termodinâmicos, né? Que é a difusão do calor, tá? Processos de umidade também, de difusão, tá? Da água em meios, ou difusões de concentrações. Né? Por exemplo, quando você tem concentração de sal, por exemplo, né? Na água, a tendência é que essa água se torne toda salgada, ou seja, aquele sal vai se difundindo por toda a água. Né? Quando você mistura parte salgada com parte não salgada, a tendência é a homogeneização. Então, é essa equação que governa esse processo. Bom, essas equações envolvem derivadas, é isso? Então, elas, para a gente obter a função, né, φ, a gente precisa, além de resolver a equação, né, além de ter a equação, nós precisamos de condições de contorno. Né? Nós precisamos de condições de contorno e condições iniciais. Né? Porque aquele mesmo problema lá que aparecia na lei de Newton. Né? A gente, para conseguir saber a trajetória, a gente precisava saber era a lei de Newton, mas também precisávamos saber as condições iniciais, né? Velocidade e posição inicial. Tá?
Então, as condições iniciais estão associadas a derivadas temporais, né? Toda vez que você tem uma derivada temporal, você perde uma informação, tá, sobre condições iniciais. Então, se você tiver uma derivada temporal, você vai precisar de uma condição inicial. Se você tiver duas derivadas temporais, você vai precisar de duas condições iniciais. Normalmente, a configuração inicial e a velocidade, né, a taxa de variação dessa condição inicial. Tá? Análogo à lei de Newton. Tá? Mas como a gente também tem derivadas espaciais, então a gente vai precisar de condições de contorno. Tá? Ou seja, dizer como é que esse campo ele se comporta nas bordas do sistema, na fronteira do sistema. Tá certo? O número de equações, de condições iniciais, né, de condições totais, quer dizer, é o número de derivadas. Tá? Então, o número de condições iniciais está relacionado ao número de derivadas temporais e o número de condições de contorno está associado ao número de derivadas temporais, ou espaciais. Né? Então, por exemplo, a equação de onda ela precisa de duas condições de contorno e duas condições iniciais. A equação de Laplace precisa de duas condições de contorno. Essas duas condições de contorno, na verdade, são duas condições de contorno para cada dimensão, tá? Porque vai ter duas derivadas aqui para cada dimensão, né? Tá bom? E a equação de difusão precisa de duas condições de contorno e uma só de uma condição inicial só. Okay? A equação de Laplace não precisa de condição inicial, né? Porque não tem tempo. Ele é basicamente estático, né? Ok? Bom, outra coisa também, né? É que essas equações estão escritas para qualquer sistema de coordenadas, tá certo? Então, essas condições de contorno é que vão definir para a gente a simetria do problema. Tá? Ora, se a gente tem umas condições de contorno esféricas, tá? Sobre uma esfera, ou seja, se você sabe como é que esse campo deve se comportar sobre uma esfera, então é melhor você utilizar o sistema de coordenadas esférico. Tá? Se as condições, por exemplo, fossem sobre uma caixa ou um cubo, né, é melhor utilizar sistemas de coordenadas cartesianos. E se for sobre um cilindro, né, é melhor sistema de coordenadas cilíndricos. O que é que isso vai mudar? Ora, isso vai mudar na hora da gente escrever o Laplaciano. Né? Todas as equações têm a presença do Laplaciano. Né? E se você se lembra, lá, né, quando a gente estudou o cálculo vetorial, no começo do curso, né, a gente escreveu o Laplaciano nessas três sistemas de coordenadas diferentes. Tá? Tá aqui, né? Eu copiei lá. Tá? Então, o Laplaciano em sistemas de coordenadas cartesianos, ele é escrito dessa forma, né? Essa primeira forma aqui. No sistema esférico, tá? Dessa segunda forma aqui. E no cilíndrico, aqui. Tá? O sistema cartesiano é designado por x, y, z. O esférico por r, θ e φ. E o cilíndrico por ρ, θ e z. Ok? Então, dependendo do sistema de coordenadas, né? Dependendo da simetria do problema, a gente vai ter que escrever esse Laplaciano, tá? De alguma dessas formas aqui. Tá? Se a simetria for de planos ou linhas, né? Retas, né? Cartesiano. Se for de esferas, é o sistema esférico. E se for de cilindro, sistema cilíndrico. Okay? Então, a gente vê aqui, né, que a forma do Laplaciano já introduz complicações, tá, na equação. Você vê aqui que o esférico, né, ele é bem grande, né? Então, a equação, a EDP, vai ficar de uma forma maior, tá bom? Então, os mais simples vão ser aqui o cartesiano, tá? E o cilíndrico, normalmente, tá bom? Mas isso aí vai depender da simetria, tá? Bom, e como é que a gente vai, então, resolver essas EDPs? Tá? Tem esse conjunto de EDPs, beleza. Eu sei que essa minha funçãozinha φ, esse meu campo, depende de várias variáveis.
Mas como é que eu vou resolver, tá, essa EDP? Então, a gente vai utilizar aqui o método da separação de variáveis, tá certo? Esse método, ele vai acabar transformando a EDP em um conjunto de EDOs, tá? Então, a ideia é escrever uma equação para cada variável, né? Tá certo? Então, se eu tenho uma função de várias variáveis, no final eu vou ficar com várias equações de uma variável só. Variável, né? Ok? Tá? Então, para isso, tá? O método consiste em supor, tá, que a nossa função ela é um produto de outras funções simples. Tá? Ou seja, que a nossa função de várias variáveis ela vai ser um produto de várias funções de uma variável só. Tá certo? Então, por exemplo, aqui, tá? Se a minha função ela depende de x, y e z, então eu vou dizer que ela é uma, sei lá, f de x, g de y, h de z, por exemplo. 3 funções multiplicadas, cada uma com uma dependência só, em cada coordenada. Tá? Se aqui a minha função depende de r, θ e φ, então eu vou dizer que ela é uma f de r vezes uma g de θ vezes uma h de φ. E aqui a mesma coisa, né? Uma f de ρ, uma g de θ, uma h de z, por exemplo. Tá? Ah, isso aqui, tá? Fora a dependência temporal, né? Se for a equação de onda e de difusão. Tá bom? A gente vai ver com mais calma, tá? Como é que esse método ele funciona na prática. Tá bom? O que é que vai acontecer quando a gente tentar fazer isso? Tá? Como é que a gente vai conseguir, então, transformar uma equação em várias equações? Tá? Para isso, a gente vai ter que quebrar essas equações. A gente vai ter que desacoplar as EDOs. Tá? Nesse instante, a gente vai ter que introduzir constantes, tá? E depois a gente vai precisar determinar elas. Tá? O número de constantes é sempre n menos 1. Tá? Ou seja, nesse caso aqui, a gente tem uma função de duas variáveis, a gente vai ser necessário introduzir uma constante. Né? Se eu tivesse uma função de 3 variáveis, eu precisaria introduzir duas constantes, e para 4 variáveis, né, 3 constantes. Okay? Isso vai ficar claro quando a gente for fazer o processo. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui para esse processo ficar mais claro. Tá bom? Então, vou pegar uma equação de Laplace, tá, em 2 dimensões em coordenadas cartesianas, mais simples, tá, possível. Tá? Então, a equação de Laplace ela é Laplaciano de φ igual a 0. Tá? Ora, mas agora o meu φ depende de x e de y. Né? São 2 dimensões e em coordenadas cartesianas. Tá? Então, está aqui a minha equação. Ó. Então, o que é que eu vou fazer? O método é fazer separação de variáveis. Então, eu vou dizer que a minha função φ de x e y, ela é o produto de uma f de x vezes uma g de y. Certo? Como é que é o Laplaciano em coordenadas cartesianas? Ora, em coordenadas cartesianas, o Laplaciano é d2φ dx2 mais d2φ dy2. Né? Aqui, ó. Não tem o termo em z, tá? Só em 2 dimensões. Ora, mas a minha φ agora vai ser escrito como um produto da f vezes a g. Quando eu aplicar a derivada aqui, ó, a derivada em x só vai atuar na f. Então, a g pode sair da derivada. Ela vai ficar g de y d2f dx2. Agora a derivada ficou o quê? Ordinária. Né? Porque a função só depende de x. Tá? Então, não é mais uma derivada parcial, mas sim uma derivada total. Certo? E o mesmo vai acontecer aqui nesse segundo termo. Ó. Tá? Quando a gente atuar derivadas em y, essa derivada só vai atuar na g, deixando a f livre aqui na frente. Ok? Bom, a equação de Laplace é Laplaciano igual a 0. Então, eu fiquei com essa soma de 2 termos aqui, ó, igual a 0.
Mas para que eu possa desacoplar essas equações, o que é que eu preciso ainda fazer? Ainda tem um passo aqui, tá? Que é dividir tudo pelo produto FG, tá? Então, o que é que vai acontecer quando a gente fizer isso? Ora, quando eu dividir aqui, ó, por FG, o G vai se cancelar, vai ficar 1 sobre F. E aqui o F é que vai se cancelar e vai ficar 1 sobre G, né? Então, eu vou ficar com essa equação, ó. 1 sobre F D2F dx2 igual a menos 1 sobre G D2G dy2, tá certo? Essa equação aqui, ó. Esquece esse igual a K ali. Tá? Aqui, ó. Passei o outro termo, um termo para o outro lado, né? Ganhando aqui o sinal de menos, ok? Ora, mas perceba, esse lado de cá, ó, tá? Só depende de x. E esse lado de cá só depende de y. Tá? Para que essas duas coisas sejam iguais, independentemente, tá? Já que y é independente de x, né? Eu posso fixar x e variar y, posso fixar y e variar x, e mesmo assim, isso aqui é igual um ao outro, independente do valor de x e independente do valor de y. Tá? Isso só pode ser verdade se ambos forem constantes. Tá? Ou seja, se isso aqui for constante e isso daqui for constante também. A mesma constante, né? Porque um tem que ser igual ao outro. Tá certo? Esse K é essa constante a ser determinada pelas condições de contorno. Tá? Então, era essa constante que eu estava falando aqui, né? Ó, ia ser necessário introduzir para desacoplar a EDO. Tá? Ó, aqui, ó. Como eram duas funções, duas variáveis, então só precisei introduzir uma constante. Ok? Então, eu vou ficar com duas equações, duas EDOs separadas agora. Uma EDO para x, né, para f de x, quer dizer, e uma EDO para g de y. Tá? A EDO de y é d2gy dy2 igual a menos kg de y. Aqui, ó. E a para f, a equação EDO para f, é d2f dx2 igual a k vezes f de x. Tá certo? Então, com a introdução dessa variável k, né, dessa constante a determinar k, eu consegui transformar a minha EDP em duas EDOs. E como a gente já sabe resolver EDOs, agora dá para a gente resolver essas duas equações aqui. Tá? Essas EDOs, né, tem como solução, a maior parte do tempo, as exponenciais. Certo? Que é a derivada segunda, tem que ser proporcional à própria função. Tá certo? Então, as soluções daquela equação são, bom, a G é A elevado a I raiz de K vezes Y, tá? Mais uma segunda constante, é elevado a menos I raiz de K vezes Y. Tá? Um positivo, um negativo. Aqui são as duas soluções independentes, né? E o A1 e o A2 são constantes a determinar, tá certo? Porque aqui a gente tem uma equação, uma EDO de segunda ordem, logo a gente precisa de duas constantes, tá certo? E a F, tá? Fica desse jeito aqui, ó, sem o izinho aqui, tá bom? Porque aqui é menos K na G, né? E na F é mais K, tá bom? Então, não tem o I aqui. Ó. Da mesma forma, B1 e B2 são constantes a determinar, tá bom? Agora, essa expressão só é válida, claro, se K for diferente de zero. Né? Se K for zero, tá? Então a gente vai ter que encontrar uma função cuja derivada segunda é zero, tá? Para G, e a mesma coisa para F, ó. Que a gente vai ter que d2g dy2 igual a zero, se K for zero, né? E d2f dx2 igual a zero também. Tá? A solução são equações do primeiro grau, né? Que a derivada segunda é zero. Então,
Se o K for zero, tá? A gente vai ter esse conjunto de soluções, tá? G igual a 1A1 mais 1A2y, né? Ou seja, uma função do primeiro grau em y, e o x também, tá bom? Então, a gente tem agora que utilizar as condições de contorno para determinar A1, A2, B1, B2 e o valor de K. Tá? Esse valor de K, dependendo do valor dele, a gente vai ter comportamentos diferentes para a função. Tá bom? Como a gente já consegue ver aqui, né? Ó, se o K for diferente de zero, a gente tem um tipo de coisa, de solução. E se o K for zero, a gente já tem outro. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse K, ele é uma constante que nós colocamos, tá? Para resolver a equação, mas que a solução final não pode depender dele. Tá? E ele pode ter qualquer valor. Tá? Então, a gente vai ver como é que a gente usa, tá? as condições de contorno para determinar essas constantes. Tá certo? Aqui a gente vai precisar, então, de duas condições de contorno para x e duas para y, né? Porque a gente tem A1 e A2 em y e B1 e B2 em x para ser determinado. Tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai ver com mais detalhes, então, como é que as condições de contorno, tá? Como é que a gente usa as condições de contorno para determinar a solução, tá? E determinar essas constantes aí que estão faltando. Tá bom? Determinar. Porque a nossa solução final não pode, tá, ter dependência em constantes. Tá certo? E principalmente não pode depender da K, né? Que foi um parâmetro que nós colocamos. Então, na próxima aula, a gente vai estudar isso aí com mais cuidado. Vamos continuar também ainda abordando a equação de difusão, ou difusão não, a equação de Laplace, que é a equação mais simples daquelas três, tá? Então, a gente vai começar pela de Laplace e depois indo gradativamente para as outras. Tá certo? Bom, então, vou encerrando essa aula por aqui. Até a próxima.